famosas canetinhas emagrecedoras e os medicamentos para perda de peso. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do nosso canal. Meu nome é Fernanda Saligardi e hoje tem um assunto muito importante que o pessoal tá falando demais, é polêmico e honestamente é o mais cheio de dúvidas que tem chegado aqui no meu consultório e nos comentários aqui das minhas redes sociais. Então, o que seria as famosas canetinhas emagrecedoras e os medicamentos para perda de peso? Então, eu quero fazer um combinado, tá? Essa live é um espaço livre de julgamento. Se você usa, se você tá pensando em usar, o meu papel não é falar mal ou bem. Inclusive, eu acredito que em muitos casos é uma excelente estratégia para você, auxiliar com a sua boa alimentação e a prática de atividade física, certo? Então eu tô aqui para desmistificar alguma coisa e como profissional da saúde, o meu papel é falar a verdade para a saúde e para o seu bolso, porque muitas vezes a gente gasta um dinheirão e jogamos ele ralo abaixo se a gente não souber fazer da maneira correta. Então assim, gente, as pessoas que usaram acham que é um milagre, mas o remédio ele pode ser um milagre temporário. Para você entender o que acontece quando você para de usar esses medicamentos, tá? Como lá a semaglutida, que está presente em algumas canetinhas, eles vão imitar um hormônio que a gente já produz lá no nosso intestino, que é o GLP-1. Então a gente já produz esse hormônio. E o que ele faz basicamente? Ele avisa o seu cérebro que você está cheio. E aí ele atrasa o esvaziamento do seu estômago. E aí aquela comida que antes passava rapidinho, ela fica ali, digerindo bem devagar. Então, por que a gente, nutricionista, ou os profissionais da saúde, fala que você tem que comer devagar? Porque quando você come devagar, você dá tempo desse hormônio comunicar lá para o seu cérebro que você está cheio, que você já está saciado, e aí fazer esse papel. Só que geralmente a gente está acostumado a comer vendo TV, comer sem prestar atenção no que está comendo, ou comendo assim, quando você vai ver, você demorou 5 minutos para comer e comeu um prato gigante. Só para de comer a hora que sua barriga está estufando. E aí esse hormônio não consegue fazer o efeito. E quando você usa os medicamentos, o medicamento já faz o papel desse hormônio ser muito mais rápido. Mas o que acontece? Tudo bem, você perde a fome. Aquela compulsão obsessiva pela comida, ela silencia. Aí você vai comer igual um passarinho. Claro, você vai emagrecer. Ele é um facilitador fantástico, mas ele vai ter um prazo de validade. E aí, o que acontece quando o efeito acaba? Você que já usou algum tipo de medicamento, você já sentiu que quando você parou de usar, a fome volta, parece que 3 vezes maior? E aí você volta a comer muito e você engorda rapidinho de novo? Então me conta aqui se você já passou por isso. Coloca aqui hashtag efeito sanfona, Porque é o famosinho efeito sanfona, hashtag fome de leão. Tem um monte de hashtag que a gente pode pôr, mas comenta aqui, gente, porque todo mundo quer emagrecer. Até um monte de paciente magrinha vai lá no meu consultório, não tá satisfeito, quer emagrecer mais. A gente nunca tá satisfeito, É porque às vezes tá magro demais, aí você quer ganhar massa. Às vezes tá um pouquinho cheinho, você quer emagrecer. E é difícil, A gente nunca tá satisfeito. Então tenho certeza que você já passou por isso, coloca aqui pra mim, tá? Então isso acontece porque você tem aquele efeito da realidade. Esse hormônio não vai mais fazer esse papel, vai voltar como era antes e um pouco pior, porque você deixou ele um pouco preguiçoso, certo?
e aí você vai ter muito mais fome. Por isso que as pessoas voltam a engordar. Então, a estratégia de um remédio, gente, você tem que usar com inteligência. Você tem que seguir uma boa alimentação, você não pode comer igual um passarinho, você não pode abusar nas doses e você tem que mudar seu hábito, tem que praticar atividade física, tem que comer coisa saudável, porque senão, quando você para de usar, você não consegue manter o peso. Por quê? Porque fica muito difícil. Você não tem mais essa estratégia. E aí, o que a gente precisa ter muita atenção? O excesso de peso, gente, não é uma deficiência de canetinha no seu sangue. A medicação, ela silencia um sintoma, mas você não tratou a causa. Você foi lá, é que nem quando você tá, por exemplo, você tem gastrite. Aí você tá sempre com dor de estômago, você vai lá e só toma remédio pra passar a dor. Você tratou a causa? Não. Tô com dor de cabeça, tomei um remédio, passei a dor de cabeça. Tenho pressão alta, tomo um remédio, abaixa a pressão. Mas você mudou a rotina? Você abaixou o peso? Diminuiu o sal? Você tratou a causa do problema? Não. Ou seja, quando parar a medicação, o problema continua lá, porque você não tratou a causa do problema. Então a gente precisa sempre atacar a causa do problema. Então, a medicação, ela silencia um sintoma, mas ela não trata a causa. Você apenas deu um pause no seu problema, resolveu ele, vamos chamar aqui de um efeito Cinderela, né? Você resolveu ele parcialmente, mas você não tratou a causa. A causa é o quê? Você fazer uma transição de hábito, você cuidar dos seus hábitos. Então, use, gente, as canetas, medicações com inteligência. Procure aí um profissional para que ele possa te auxiliar. E aqui no nosso canal tem muito conteúdo sobre caneta emagrecedora. Eu falo como você trata os sintomas. Eu falo que você tem que focar na sua alimentação quando você usa. Eu falo quais são os hábitos que você deve ter para você usar e evitar o efeito sanfona. Então, quer saber tudo isso? Não deixe de se inscrever no canal. Já salva esse vídeo para não esquecer. Já compartilha e faz uma busca aí, principalmente no NutriBuilder, que vai ter muito assunto relacionado a esse. Beijão e até o próximo vídeo!